O momento desabafo agora é porque eu já estou há quase 8 anos ouvindo o mesmo relato pelo menos uma vez por semana de ciclistas que vêm até meu estúdio, que comentam com os amigos, comentam no grupo que vão fazer seu bike fit que está agendado e ouvem de muitas pessoas. Isso é bobagem, isso não precisa, só querem tirar o teu dinheiro, só vão te enrolar, isso é desnecessário. Muitas vezes pessoas que já falaram isso tiveram lesões e dores e tiveram que procurar o profissional depois, inclusive vindo no meu estúdio, tipo dizer assim, eu era um que criticava e agora sei da verdade, sei que funciona. Só para dar um exemplo para vocês aqui, ó, tá vendo esse buraco na sapatilha? Isso é uma regulagem interna de recuo. Isso é só um fragmento de conhecimento que eu tenho, que muitos não executam. Eu acho que no Rio Grande do Sul, não sei se tem alguém que abre sapatilha assim de mountain bike, que está no Brasil, então pouca gente faz esses recursos. Imagina tudo que tem para fazer um alinhamento de taco, tudo que tem para fazer um ajuste numa bicicleta com sensores, análise dinâmica. De certa forma eu entendo, porque o mercado tá cheio de charlatão e a gente sabe quantos estúdios vieram de 8 anos para cá, que montaram em todas as cidades aqui de Vale dos Sinos, e muitos estúdios que nem operam mais porque não aguentaram os retornos no WhatsApp das pessoas que não tinham o conforto e o desempenho esperado, e o profissional simplesmente não sabia o que estava fazendo e não aguentou mais esse turbilhão de recall do seu serviço. Eu sei receber um recall, eu sei quando o ciclista erra e a bike está certa. Então eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Aqui é ciência, aqui eu faço exatamente o que o ciclista precisa para ter conforto e desempenho. Muitos ciclistas vêm escondidos no meu estúdio, pedem às vezes para não colocar o adesivo, que eu até brinco que é o bike fit secreto, ou então dizem assim, ó, eu vim aqui mas não falei para ninguém porque sabia que ia ouvir bobagem. Infelizmente o serviço muitas vezes não é valorizado. Mas o que acontece é que o resultado final é uma pessoa que investe em equipamento, compra uma bike que nem as bikes de entrada mais são baratas e acabam andando todos desalinhados. Na minha visão, né, que sou bike fitter, quem olhar vocês na rua girando fora do ajuste vai dizer que vocês estão andando tudo torto mesmo, é essa palavra que usam. Eu uso aqui, ó, sensores de movimento para calcular o ângulo articular em movimento. Tu faz mais de 3.200 movimentos por hora, através desses sensores e análise dinâmica eu vou saber exatamente se eu preciso mexer 3 milímetros no teu selim, 5 milímetros no teu selim. Outra coisa, recuo de selim para frente e para trás, é regulagem de joelho, tem gente que acha que é para alcançar na mesa. A abertura interna da sapatilha que eu falei, ninguém sabe, quase ninguém sabe. A extensão de perna, o aproveitamento, a flexão de tronco, tudo vai estar perfeito para a bike ficar na régua. E não é com o goniômetro ali analógico, é dinâmico e com esses sensores aqui. Eu estou só com o goniômetro porque às vezes ao invés de modificar a bike de um lado para o outro, eu faço uma análise do outro lado do ciclista quando ele tem alguma discrepância de membro inferior. Outra coisa, não precisa ter sapatilha para fazer bike fit. Inclusive, para mim é mais difícil fazer o bike fit quando a pessoa usa tênis, porque a pegada, a pisada, ela pode oscilar um pouco para frente e para trás, o que muda o ângulo do joelho. Então não é só o sistema, eu tenho que ter essa visão e saber onde é o encaixe perfeito e o encaixe que o ciclista vai ter com o pé no pedal plataforma ou ao sentar no selim, o seu encaixe perfeito para ter o ângulo de joelho. Mudou um selim, sentou 5 milímetros mais para frente ou mais para trás, já muda o ângulo de joelho, tem que atualizar o bike fit. Aqui é ciência de verdade, onde as coisas acontecem e tu faz valorizar o equipamento e simplesmente cuida do teu corpo para que tu use bem a musculatura e evolua na bike sem dores e lesões. E muitas vezes o ciclista não sente dor ao pedalar, mas está completamente desalinhado. Provavelmente vai sentir a dor lá na frente ou vai largar o esporte e não vai chegar a sentir a dor e a lesão. A gente sabe que futebol lesiona mais do que bike, porque tem o movimento do impacto, mas a bike é um movimento repetitivo. LER, L-E-R, é lesão por esforço repetitivo. Então, às vezes, tu não pode ter uma lesão hoje, mas tu pode ter lá na frente. E muitas pessoas começam a andam de qualquer jeito. Eu entendo quando não procuram o bike fit, porque às vezes não conhecem, não sabem que existem, ou que existe, ou às vezes tem uma visão distorcida que o serviço não funciona, porque só conhecem profissionais de péssima qualidade, que provavelmente vão fechar
seus estúdios num curto espaço de tempo. Então tu começou a andar para ter uma atividade, começou a andar para ter saúde, já investiu tanto no equipamento, já investiu tanto no teu bem mais precioso, que é o teu tempo de pedal. Tu deixa de fazer outras coisas para fazer o teu pedal. E aí na hora de colocar a cereja no topo do bolo, que é deixar o ajuste perfeito para o teu corpo não fazer, simplesmente é uma situação de negligência mesmo. Então se tu quer saúde para pedalar, desenvolver o teu corpo da forma certa, ter conforto, tu vai saber se as dores que tu sente elas são pontuais ou não, e vai saber o que é desgaste físico e o que é um problema de posicionamento. Tá aqui o contato, o EcoBike Fit, me chama e bora agendar teu horário. E para complementar esse vídeo, eu vou falar o que é Bike Fit. Parece ser básico, mas muitas pessoas não têm noção do processo, e é interessante a gente falar sobre o que é Bike Fit de verdade e o que é dito como Bike Fit. Por quê? Porque hoje em dia tudo é dito como bike fit. Por exemplo, se tu ajusta em casa, é um bike fit caseiro. Se tu ajusta medindo a perna e fazendo uma conta, ou seja, tem aquelas dicas assim, te encosta na parede, usa um livro, usa um cabo de vassoura, faz a medida do teu cavalo, multiplica por 0 ponto alguma coisa, e isso vai dar a medida do movimento central até o topo do selim. Tá? Nada disso é bike fit de verdade. Isso são tudo fórmulas caseiras que são chamadas de bike fit. Então, o que é bike fit mesmo? E como que acontece e como que é o processo? Bike fit é o ajuste da bike ao corpo do ciclista, que vai levar em consideração o tamanho do tronco, dos braços, dos membros inferiores, que são das pernas, e vai levar em consideração também a bike em questão. Então, nem toda bike é o mesmo tamanho, é tipo uma roupa, nem todo G é igual, nem todo M é igual, ou então nem toda bike 19 é igual. Também tem a questão da espiga, se a espiga é mais alta, mais curta. Então, é o ajuste do ciclista à bike, aos recursos de bike que tem, e de acordo também não só com o tamanho dos membros, mas com a elasticidade e a flexibilidade de cada ciclista. Muda muito se o ciclista é mais pesado, mais leve, mais flexível ou menos flexível. Então, vai muito da visão do bike fitter analisar essas limitações e esses pontos fortes e os pontos fracos do ciclista para entregar o melhor ajuste para ele, um ajuste personalizado. Ou seja, por isso que não é todo mundo que tem uma perna do tamanho X que vai usar um selim na altura X. Até porque se muda o selim, um selim pode funcionar mais alto ou outro selim pode funcionar mais baixo para dar o mesmo ângulo de perna. Exemplo, tá aqui o selim. Se o encaixe dele é aqui dos isquios, dos ossinhos, né? É aqui, é uma coisa. Se tu tem que sentar um pouquinho mais para trás, já dá outra extensão de perna. Um pouquinho mais para frente, outra extensão de perna. Então, é o ajuste detalhado e dinâmico. Existe o bike fit estático, existe o bike fit dinâmico, mas eu particularmente, eu não considero o bike fit estático porque ele não é o bike fit de verdade, ele só vai pegar uma medida, jogar uma média e jogar lá na bike. Por exemplo, a gente pode destruir qualquer uma dessas teorias muito facilmente. É só, se tu medir a perna e colocar do movimento central até o topo do selim, a gente não sabe se esse selim vai ser mais para frente ou mais para trás. A gente não sabe se o ciclista senta mais na frente ou mais atrás do selim, se o pé de vela é mais longo ou é mais curto, se o taco da sapatilha ele é mais para frente ou mais para trás. Tudo isso vai mudar o alcance de perna e o ângulo de joelho, né? Aqui eu estou mostrando com o cotovelo, mas o quanto abre esse joelho e o quanto esse joelho não abre, o quanto estende essa articulação. Então, o bike fit ele vai ser dinâmico, ou seja, com análise do ciclista em movimento. O processo é assim, tu chega no bike fit, a gente vai preparar a bike primeiro, que é colocar ela no nível 0, tá? Então vai estar dentro do rolo, vai estar nivelada e vão ter alguns sensores no ciclista. São sensores nos pés, no joelho, no quadril, aqui na voltinha do acrômio, aqui no ombro, no punho. E aí a gente vai analisar o quê? O quanto o calcanhar sobe e desce, o quanto o joelho abre e fecha, o quanto o tronco está mais flexionado ou menos flexionado, ou seja, mais projetado para frente ou mais para trás, o quanto esse tronco está aberto, ou seja, o quanto tu tem uma pegada no guidão mais para frente ou mais para trás. E aí a gente vai dar o play no vídeo, o play no pedal e o ciclista vai começar a pedalar com esses sensores. Vou captar as imagens com todo o ambiente controlado e essas imagens vão ir para o meu software e aí vai calcular o ângulo articular em movimento. Porque assim, existe até uma compensação de articulações. Por exemplo, quando o calcanhar sobe, o joelho dobra um pouquinho. Quando o calcanhar desce, o joelho alonga um pouquinho. Por que esse calcanhar está mais alto ou mais alto?
ou mais baixo? É um vício postural? É um jeito do ciclista pedalar? Existe algum encurtamento muscular? Ou esse calcanhar está alto porque o selim está alto demais? Toda essa é uma leitura que o profissional vai fazendo durante vários takes, várias filmagens. E aí a gente vai acertando ângulo, recuo e altura para o selim, para que a articulação não passe do ponto, ou seja, não hiperestenda, ou também uma articulação de joelho não fique dobrada demais, sobrecarregando um grupo muscular e subutilizando o outro. Então, essa é a análise dinâmica. Não são só os números, são os números, os sensores e esses dados, e a leitura do profissional que essencialmente tem que ter a prática e tem que estar trabalhando diretamente em avaliar ciclistas e também pedalando. Eu sempre digo que um bom bike fitter, além de ter uma boa análise, uma boa visão, uma boa leitura do ciclista e um cuidado especial com todas as ferramentas e a captação para que os dados sejam bem fidedignos, ou seja, exatamente o que vai acontecer na rua está acontecendo dentro do ambiente controlado, e também a visão do profissional sobre a postura que esse ciclista está em cima da bike. E aí, aos poucos, para vocês saberem em números, por exemplo, o joelho está fechado 4 graus a mais do que deveria, então a gente vai lá e aumenta 3 a 4 milímetros. No selim. Houve alguma modificação? Houve. Abriu mais articulação de joelho. Ou não houve. Mudou o lugar de sentar na bike. Está adaptando. E assim a gente vai fazendo várias filmagens e captando os dados com sensores. Faz uma filmagem, faz um ajuste, faz outra filmagem, faz outro ajuste. Também é analisada a pedalada do ciclista, se ele pedala sempre para padrão em todos os vídeos, ou se ele não tem um padrão de pedalada, cada vídeo é um padrão diferente, então tem que descobrir quais que são as particularidades e como que vai ser o posicionamento dele na rua. Então, na verdade, é um escaneamento completo do ciclista e do posicionamento que ele tem em cima da bike através dos sensores que trazem os dados para mim, porque não tem como a gente enxergar também a olho nu. Tem gente que diz, tu tem experiência, tu bate o olho e já sabe. A gente sabe quando está muito errado ou quando está alguma coisa muito discrepante, alguma coisa que salta aos olhos. Mas quando a gente chega, depois de várias filmagens, a gente chega no ajuste mais fino possível, para chegar na regulagem ideal. E aí a gente começa, assim, coisas que o olho não enxerga enquanto o pé de vela está girando, naquele ponto de força máxima, por exemplo, quando está na horizontal, esse joelho está mais adiantado ou mais recuado. Quando está no ponto de alcance máximo, que não é quando o pé de vela está bem lá embaixo, é quando ele está paralelo ao city tube, que é o ponto mais longe do topo do selim. A gente precisa abrir 2 graus, ou fechar 2 graus essa articulação de joelho. O ciclista está muito projetado, né, com a frente muito baixa, está pressionando o diafragma, vai dificultar a respiração dele e a estabilização do quadril, ou a gente vai subir um pouco a seguidão para liberar aqui o diafragma e o quadril estabilizar melhor e não jogar força fora. Então, é uma análise detalhada. Bike fit, para mim, só é bike fit de verdade quando é dinâmico e quando é analisado com todas essas ferramentas no ambiente controlado. O restante é só nome de bike fit. Então, espero que vocês tenham entendido mais ou menos como que funciona, o que é bike fit de verdade, como que funciona esses sensores de movimento, porque isso é fundamental para a gente entender o que é bike fit de verdade e o que é uma receita caseira de ajuste, que nem poderíamos chamar de bike fit. Então, ajustar ao corpo do ciclista é fundamental. Para quê? Porque eu estava falando, não sobrecarregar um músculo e subutilizar outro, distribuir a força na bike, ter um conforto para pedalar, porque quem não tem conforto não performa. E a quem é destinado? A todos os ciclistas. Mesmo que nunca tenha andado de bicicleta, faça um pré-fit. Tire as medidas no estúdio, defina o tamanho ideal da bike para ti, para não ter compensações, não ter aquele canote muito para cima ou muito para baixo, aquela mesa gigantesca ou uma mesa muito pequena. Se tu tem uma bike no tamanho para ti, tu vai ter menos compensações, ela vai ficar mais harmônica no ajuste. Então, se tu nunca pedalou, pré-fit, para depois comprar a bike e fazer o bike fit. Se tu pedala de tênis, tem todo o ajuste da bike para ser feito. Assim como se tu pedala de sapatilha, tem todo o ajuste da bike para ser feito. Então, se tu pedala de tênis, bike fit dinâmico de verdade é o que tu precisa para deixar tua bike na régua. Se tu pedala de sapatilha, vai ter todo o ajuste da bike e o ajuste do taco também. É iniciante, está começando, ou pedala há 20 anos e nunca fez e não sente dor, também tem que fazer, porque tem ciclistas que às vezes estão fora do ajuste e não sentem a dor. Tem ciclistas que sentem a dor antes. Então, a dor ela não é um termômetro para ajustar. Ela é
ela é já um sinal de que já passou do tempo, que tu não fez um tratamento preventivo. Às vezes, quando vem o desconforto lá na frente, depois de um tempo, ou depois de intensificar mais os treinos em questão de intensidade e volume, isso pode ser tarde, já pode ser um indício de lesão. E aí o ciclista vai ter que fazer físio, tomar medicação, gastar com exames, gastar com médico, quando poderia ter feito um tratamento preventivo que é regulando sua bike. Então, regular a bike é para todo mundo que quer competir, para todo mundo que não quer competir, para quem só quer passear na cidade devagarinho, também vai precisar de uma biomecânica. Porque independente da força e da velocidade que cada ciclista anda, cada vez que a gente gira o pé de vela, né? A gente gira em torno de 40 minutos a cada hora, numa rotação em torno de 80 rotações por minuto. Isso dá ao menos 3.200 movimentos por hora. Sendo tu um profissional, ou sendo tu uma pessoa que começou a andar ontem e gira o pé de vela numa cadência próxima do ideal, ou na ideal, tu já vai fazer mais de 3.200 movimentos repetitivos. Então, tu não pode ter uma lesão por esforço repetitivo. É por isso que cada ciclista, independente da velocidade que ande, vai precisar do ajuste para ter um posicionamento ideal, para evoluir, para ter conforto, e quem não tem conforto não performa, para ter desempenho. E o desempenho, ele não é só para quem quer competir. O desempenho é para tu não jogar a força fora, não subutilizar a força que tu aplica nos pedais, ou o esforço que tu aplica na bike, ele não se converte em movimento quando tu tá fora do ajuste. Então, tu precisa converter em movimento para ter uma atividade mais prazerosa, para estar mais empolgado, para ter mais motivação, para se sentir bem, para fazer treinos mais longos ou mesmo para fazer os seus treinos curtos. Tu precisa de uma bike bem ajustada. Isso é fundamental. Não é possível fazer bike fit à distância, então se alguém oferecer o serviço de bike fit de verdade, dinâmico, ele não tem como ser feito à distância. Se tivesse, eu faria. Seria até mais fácil para mim, mas não, eu tenho o estúdio todo equipado, que tem um custo de manutenção também e tem todo o ambiente controlado para fazer essa análise detalhada, 2, 3 milímetros numa altura de canote, por exemplo. É isso que a gente consegue enxergar escaneando a tua pedalada para deixar o ajuste ideal para ti. Por isso que ele não é uma receita de bolo, não é mediu aqui, colocou ali. Cada ciclista com cada bike vai ter a sua combinação ideal do seu ajuste. Então é assim que é o processo que é feito o Bike Fit. Eu tenho estúdio em Sapiranga, no Rio Grande do Sul, atendo ciclistas de toda a região, então se alguém for aqui da região do Rio Grande do Sul, até alguns que já vieram de Santa Catarina para ajustar comigo, atendo manhã, tarde e noite. Os valores vêm na mensagem automática, vai estar o link aqui na descrição desse vídeo para tu agendar o teu horário. Se for de mais longe ainda e tiver em viagem pelo Rio Grande do Sul, que já aconteceu com alguns ciclistas que me conhecem aí pelo Brasil afora, serão sempre bem-vindos para deixar a sua bike na régua, ter mais conforto, mais desempenho e mais saúde, independente do teu objetivo com a bike. Ajustar e deixar a bike na régua é uma necessidade. Valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo.